Abra sua Bíblia comigo no livro de Colossenses, capítulo 3. Gente, o que eu vou ministrar para você nessa manhã foi algo que, em lágrimas diante de Deus, eu recebi. E eu tenho certeza absoluta que se você compreender o que eu vou ministrar aqui, e você deixar o teu coração aberto e de se desarmar, Deus pode mudar o rumo da sua vida aqui nessa manhã. Talvez algumas coisas que estão meio travadas podem nessa manhã ser liberadas. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. O apóstolo Paulo, que escreve à igreja de Colosso, ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? A gente sempre procura, quando vem para um lugar, como viemos para a casa de Deus nessa manhã, nós procuramos uma roupa boa para vestir. E a gente arruma o nosso look. Hoje eu arrumei meu look, troquei só a calça, minha esposa me deu um toque. Tinha posto uma meia, falei, pelo amor de Deus, tira essa meia. E a gente então vai se arrumando, né? Que legal. Assim é na vida humana, física, material. E Paulo, quando escreve à igreja de Colossos, ele está falando a respeito de uma vestimenta que é a mais importante, que é o vestido do amor. E é isso que eu quero trazer como tema na mensagem desta manhã, a vestimenta do amor. Ele diz que o amor é o vínculo de toda a perfeição, ele é o elo. Sem amor a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Deus é amor, a essência dele é amor. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Você não tem noção do tamanho do amor de Deus para com a mim e para com a sua vida. Deus te ama, Jesus te ama. Você é muito, 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 mas muito amado por Deus. Deus se importa muito, mas muito, muito, muito por você, com você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Não é um amor de palavras, é um amor de ação, de se entregar, de se doar. Deus está aqui se movendo em sua direção nesta manhã e lhe dando uma chave, uma direção para que Ele possa ver você melhor do que você está. Ele possa levar você a um nível mais elevado do que você está, para que Ele possa ver você se encontrar em uma condição que Ele se agrada, que Ele se alegra, Ele celebra, porque você é a obra-prima da criação de Deus, mas você foi criado com a capacidade de pensar, sentir, decidir, de criar, de fazer, de se relacionar, de tomar decisões, de fazer escolhas na vida.
Há uns dias atrás, o meu cunhado Marcelo estava na Tunísia. E eles gostam de fazer viagens assim, Marcelo e Juliana. Eu acho muito bonito isso neles. Eles colecionam muitas lembranças. Mas essa lembrança na Tunísia não foi muito legal, porque eles, passeando um quadriciclo, o Marcelo quebrou a mão. Bateu numa árvore lá e toda aquela coisa, num país distante. Eu já sei o que é isso, estar num outro país, como é que você fica. E ali procurar um médico, aquela coisa toda. E a pergunta que eu faço para você é: se você quebra uma perna, é normal isso? Você fala, quebrou a perna. Isso é uma coisa que faz parte da natureza, minha natureza, uma perna quebrada. Você continuaria com a perna ou com o braço quebrado? Quando eu era criança, minhas irmãs, imprudentemente, eu mais louco ainda, me coloquei dentro de um balaio. Alguém sabe o que é balaio aqui? Os mais novos talvez nem sabem o que é isso. E tinha uma pirambeira lá assim. Minhas irmãs falaram assim, entra dentro desse balaio. Eu entrei dentro do balaio e elas me empurraram. E eu parei lá embaixo, rodando. Olha, até morrer. Deus tinha propósito na minha vida mesmo. E resultado, cheguei lá embaixo com o braço quebrado. Eu não cheguei lá embaixo com o braço quebrado e falei assim, faz parte, quebrei o braço. Eu tive que ir para o hospital para consertar o braço. Meu cunhado teve que ir para o hospital para consertar a mão, o braço e a mão que quebrou. Colocar pino e tudo mais. E toda essa história aí que a gente está vivendo com eles aí, orando por eles também. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente quebra alguma parte do nosso corpo, nós corremos para um hospital e consertamos aquilo. Mas existem áreas na nossa vida, no seu coração, na sua alma, nos seus sentimentos, que estão quebradas, machucadas, feridas, e que às vezes a gente não dá importância a elas. E a gente vai alimentando aquela dor, aquele sentimento, aquele rancor, aquela mágoa, aquela amargura, e a gente deixa isso se instalar em nosso coração e nas nossas emoções, e por consequência disso, a gente vai vivendo uma vida muito aquém daquilo que Deus queria que você vivesse. Talvez essa manhã Deus vai pegar e vai ministrar profundamente a algumas áreas da sua vida. No seu coração. Nas suas emoções. Você não está com uma perna quebrada, nem um braço quebrado. Dedo quebrado. Que já não é normal. Ninguém quebra uma perna e continua andando. Você então quebrou a perna. Não, você vai consertar. Mas talvez nessa manhã Deus vai apontar alguma coisa na minha e na sua vida, onde a gente precisa tratar, consertar, resolver, para a gente andar melhor. Ou para a gente entrar na normalidade daquilo que Deus quer. Amém? E uma das coisas que faz a gente romper, crescer e mudar, é vestir a vestimenta do amor. Porque o amor é o que faz a gente caminhar. O amor é que faz a gente olhar para todas as situações e pessoas na nossa vida e compreender o valor delas. Problemas são inevitáveis, mas a miséria e a amargura tem como você evitar. Diga comigo assim, problemas são inevitáveis, mas a miséria e a amargura tem como você evitar. Observe bem que eu vou dizer algo para você. Problemas acontecem, você é gente. Nós somos seres humanos, você vai lidar com problemas na vida. Eu sempre falo que existem 3 coisas que você precisa guardar bem no seu coração: desafio, oportunidade e surpresa. Eu sempre falo isso. A vida tem desafios, tem oportunidades e tem surpresas. Porque faz parte da vida. E problema faz parte da vida. E alguns problemas surgem para mexer com a gente. E você não tem como evitar certos problemas. Eles vão acontecer. Talvez você olhe para esta semana e você diga, poxa, eu tenho problemas para resolver. E você na outra semana tem problemas para resolver. É a vida.
Só que você pode evitar uma coisa. Você pode evitar a miséria e a amargura, porque alguns problemas, se não forem tratados, resolvidos, podem levar você à miséria e à amargura. Principalmente quando se fala de relacionamento. Maurício e a Gisele subiram aqui, deram um testemunho da sua vida. Eu sei o que eles passaram. Maurício era um cara viciado em drogas. Deus libertou a vida dele. Já por muitas vezes a gente foi na casa deles. Maurício sumia. E hoje a gente vê aqui e celebra a vida, o casamento, o renovo. E Maurício entendeu uma coisa: amor é uma decisão. Eu decidi amar. E o amar mesmo, eu amo, eu decidi amar. Eu quero ser banhado pelo amor de Deus. Eu quero ser banhado por este amor. Tomado por este amor. E quando Hebreus capítulo 12, versículo 15, o escritor de Hebreus, que particularmente acredito que seja o próprio Paulo também, ele diz assim: não haja, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso. E aí ele usa uma expressão muito forte, que é separando-se da graça. Se tem uma coisa que você nunca pode se separar da sua vida, é da graça de Deus. Você precisa da graça de Deus para tudo na sua vida. Você precisa da graça de Deus para se levantar pela manhã. Você precisa da graça de Deus para conduzir a sua vida. Você precisa da graça de Deus para conduzir o seu casamento. Você precisa da graça de Deus para ganhar dinheiro. Você precisa da graça de Deus para viver esta vida. Você precisa da graça, nunca se separe dela. Mas a Bíblia diz que eu posso me separar da graça de Deus porque algum problema, que não é um braço quebrado ou uma perna quebrada, mas alguma situação que veio no meu coração, e isto pode me causar algumas situações que podem me afastar e me levar à miséria e à amargura. Eu creio nesta manhã, profeticamente estou falando que Deus vai arrancar pessoas da miséria nesta manhã. Eu creio nesta manhã que Deus está arrancando pessoas de uma vida de amargura nesta manhã. E você vai celebrar a vida, se alegrar pela vida, separando-se da graça de Deus. E ele continua dizendo assim: nem haja alguma raiz de amargura que brotando. Raiz é o que está escondido. Raiz está lá dentro. Esse problema é muito maior do que uma perna quebrada, do que uma mão quebrada. É uma raiz de amargura que brota. E o diabo é especialista em pegar pessoas que Deus tem chamados e propósitos para amarrá-lo ali. Eu creio nessa manhã numa grande libertação de Deus neste lugar. Eu creio que o trono de Deus, o mover do Espírito está se movendo neste lugar nesta manhã. E Deus vai destronar principados e potestades, forças malignas que vêm criar uma fortaleza na vida de pessoas. E elas serão liberadas nessa manhã. Oh, Deus te trouxe aqui para liberar a sua vida. Deus te trouxe aqui esta manhã para mudar a sua história, rapaz. Velho, problemas virão, a questão é como você vai reagir diante dele. Você pode dar um destino para a sua vida. O inimigo quer tirar você da rota da bênção. Jesus lidou com pessoas traidoras, Judas. Mas Judas, na verdade, vai levá-lo ao propósito de Deus. Mas Jesus o amou até o fim. João 13 fala sobre isso. O amou até o fim.
José teve problemas com seus irmãos. E no capítulo 50, versículo 20 de Gênesis 50, 20, a Bíblia diz que José olha para os seus irmãos e fala assim: vocês intentaram mal contra mim, só que Deus reverteu em bênção. Por quê? Porque o coração de José estava aberto. Deus tinha um plano na vida de José, e o diabo queria colocar uma amargura, um ódio, um rancor, mágoa no coração de José. E se ele alimenta isso na vida dele, os planos seriam frustrados. E esse cara não viveria na essência aquilo que Deus tinha. Como está o seu coração nesta manhã? Talvez você olhe para mim e fale: pastor, estou com minhas pernas muito boas, e os meus braços estão tudo bem, estou tudo jóia, mas e o coração, como é que está? E eu não estou falando só no seu coração físico, eu estou falando do seu coração emocional, sua alma, seus sentimentos. Como está a sua vida? Talvez você nunca olhou atentamente para isso, e talvez nunca deu tanta importância para isso. Mas talvez você precisaria compreender nessa manhã que mais importante, mas muito, muito mais importante é você tratar isso. Por isso que Jesus investe grande parte do seu ministério, das suas mensagens, das suas palavras, falando a respeito de relacionamento, de perdão, de remorso, de mágoas, de amargura. Tanto que na oração do Pai Nosso ele fala isso: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E Jesus continua dizendo assim: se não perdoardes aos homens as tuas ofensas, tampouco o Pai Celestial vos perdoará. Querido, eu faço tudo para alcançar o perdão de Deus. Eu não quero viver nessa vida sem o perdão de Deus. Eu quero ter um acesso livre à presença do meu Pai, viver em comunhão com Ele. Interessante que em Êxodo capítulo 12, versículo 8, a Bíblia diz que eles estão sentados ali numa preparação para a saída, e eles têm diante deles ervas amargas e o cordeiro. A erva amarga fala dos tempos difíceis da vida. Como eu disse, problemas podem ser inevitáveis, eles podem acontecer, são problemas, ervas amargas. Você tem que passar, enfrentá-los. Talvez o maior desafio nessa manhã não é você enfrentar um problema financeiro. Vou dizer algo profético aqui para você agora, pega isso. Este problema financeiro está associado às tuas emoções e à sua alma. Cura isso e você vai ver as portas se abrirem. E você está correndo para o banco, correndo para a agiota, correndo para cá, correndo para lá. Mas o coração, você precisa entender que o maior problema seu não é a perna quebrada, o braço quebrado, não é o financeiro. É você olhar para o seu coração e dizer: eu preciso mudar isso. Eu preciso liberar perdão nessa manhã. E você vai ver o céu se mover em sua direção. Talvez algumas coisas que não acontecem com você, de um sonho que você não consegue ver realizado, a gente tem dificuldade de admitir que a gente não tem problema nessa área. Nós maquiamos. Eu creio que essa manhã será uma manhã de libertação para todos nós. Que o Espírito de Deus está se movendo aqui. Misture a erva amarga com o cordeiro. Misture a erva amarga com o cordeiro. Vai trazer cura. Para toda necessidade, para toda situação, para tudo na sua vida, tem um escape de Deus. Tem um escape para você nessa manhã. Só que às vezes o diabo faz você olhar sempre para aquele lado e achar que a saída está ali. Deus está mandando você olhar para você nessa manhã, para dentro do seu coração. Tem uma saída aí. E a sua atitude vai mudar muitas coisas na sua vida. Uau.
Essa semana eu fui surpreendido em Efésios 4, 26 e 27. Efésios 4, 26 e 27 diz: irai-vos e não pequeis. Irá faz parte da vida. Tem hora que a gente fica nervoso. Tem coisas que você vai ficar irritado. Você quer matar. E são muitas as situações. Ninguém está longe disso. Todo mundo está sujeito a isso. Só que Paulo diz assim: cuidado. Irai-vos e não pequeis. Você agora é um servo de Deus. Quando você ficava irado, você chutava todo mundo, brigava com todo mundo, respondia no ímpeto, e você fazia um monte de besteira, e de repente você tinha que colher, tentar arrumar os prejuízos, e alguns deles você não consegue mais arrumar eles. Perpetua. Eu poderia listar aqui. E aí Paulo continua dizendo assim: não se põe o sol sobre a vossa ira, não deixa anoitecer, não dorme com aquilo. O que o diabo quer fazer na sua ira, na sua revolta, no seu nervosismo, você tem que dormir com aquilo. Não dorme com isso. Não deixa anoitecer. Resolve isso. Coloque Deus nisso. Vista a vestidura do amor. Vista a vestidura do amor. E você vai ver que as coisas vão tomar um rumo diferente. E nem deis lugar, verso 27. Lugar. E eu fiquei surpreso quando eu estava estudando essa palavra, descobri que lugar no grego significa fortaleza. Uau! Fortaleza, fortaleza. O diabo quer montar uma fortaleza onde ele vai te prender. E tem base isso, né? Toda a Bíblia, eu não tenho tempo para falar isso agora, daria um masterclass agora aqui. Você pega Lucas 11, 20, 21. Você pega 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Ele vai falar de fortalezas. O diabo quer montar uma fortaleza ao ponto de você ficar preso nela. E ele quer dar as tuas justificativas. Você pode até ter razão. Você pode até ter sido prejudicado. Muitas coisas podem ter acontecido com a sua vida. Mas vista a vestimenta do amor. Você pode perder, mas Deus vai recompensar você em nome de Jesus. Não deixe essa amargura tomar conta de você. Não deixe esse sentimento, essa situação tomar conta. Ela vai tomar um rumo tão poderoso que vai virar uma fortaleza. E o diabo vai te prender ali. E aí, eu queria usar 3 exemplos, 4 talvez, rapidinho, se der tempo. Em 2 Samuel capítulo 16 em diante, vai falar sobre o conselho de Aitofel. Aitofel era um cara extraordinário. Eu queria conhecer esse cara. Eu queria ter o Aitofel no meu time. Eu queria ter ele sentado na nossa mesa, todas as terças-feiras, para a gente sentar e conversar e ouvir o Aitofel. Para você ter uma ideia, no capítulo 16, no verso de número 23, de 2 Samuel, a Bíblia diz que o conselho de Aitofel, os conselhos que ele dava, era como uma resposta de Deus a uma consulta. Alguém gostaria de ter um conselheiro assim? Uau! Pensa naquele cara que você está diante de uma situação. Rei Davi. E você tem diante de você uma situação muito difícil. E a vida é assim. Tem horas que parece que o céu se fecha e que não abre nada. Aí você precisa de alguém, de um humano.
de alguém carne e osso, que toca seu ombro, que abraça você, que chega no teu ouvido, que você pode sentar no colo e dizer: cara, aqui eu preciso de mais de um conselho seu. Estava falando para minha esposa, semana deu aquela saudade do meu pai era um meio brucutuzão, mas que saudade de sentar no colo dele e dizer: pai! Só o aperto da sua mão, só o jeito dele ser, a segurança de tê-lo sentado naquele sofá assistindo o Corinthians. E ele desligava a televisão porque acho que ele não tinha coração para aquilo. Corinthians faz a gente sofrer demais. Eu me lembro disso. Que saudade. Aitofel era esse cara, conselheiro. Só que aí a Bíblia diz que em um determinado momento, Davi tem diante dele um dos maiores desafios da vida dele. O filho dele se levanta contra ele, Absalão. Absalão vai se revoltar contra Davi. E ele começa a fazer um motim, e gente começa a se juntar a Absalão, e o povo começa a gritar: Absalão é o rei. E talvez nessa hora, Davi olhava para Aitofel e disse: agora eu preciso de um conselho de um amigo. Eu preciso do conselho do Aitofel. Só que o Aitofel nessa hora vira bandeira. Ele se junta a Absalão. E a grande questão é como? Por quê? O que aconteceu? Um cara que tem um chamado, que tem algo na vida dele que é como que uma sabedoria do alto. É um cara que tem alguma coisa de Deus na vida dele, que quando ele abre a boca, quando ele dá um conselho, as pessoas diziam: cara, é Deus falando através desse cara. Aí a gente vai estudar a história e vai descobrir que Aitofel, ele era avô de Batseba. 25 anos ele serve Davi. Mas 25 anos Aitofel guardou no coração dele: você casou um mal para minha família. Um dia Davi não vai à guerra. E a Bíblia diz que ele... Eu estou achando que esse microfone vai dar problema. E um dia ele... Acho que não, né? E um dia a Bíblia diz que ele vê uma mulher tomando banho. Era um avião de mulher. E Davi vai se deitar com ela. Ele vai conquistar ela. Só que ela era casada. E Davi vai fazer algo tão terrível que ele vai colocar o marido dela, Urias, na frente de um campo de batalha para morrer. E o Aitofel, o avô dela, vê tudo isso. Ele passa a ser alguém que compõe o time de Davi. Só que o coração de Aitofel estava amargurado. Talvez você é alguém de um grande potencial. Vou dizer alguma coisa profética para você nessa manhã. Eu sinto muita palavra profética fluindo nesse lugar. Você vai ser colocado numa posição de grande lugar e de grande posição nesta empresa, porque Deus tem aberto as portas para você, e você é alguém de um grande potencial, de muito potencial, mas você precisa guardar seu coração e tirar alguma coisa da sua vida nesta manhã, porque Deus quer te levar a lugar mais alto, para que você amanhã não seja um suicida espiritual, de alguém que vai chegar a um lugar e aquela amargura no seu coração, aquele azedume da sua vida vai te levar a uma vida, desculpa a expressão, desgraçada, de ruína, de fracasso, de derrota, de suicídio. O que acontece com Aitofel? Ele vai dar um conselho para Absalão. Qual conselho que ele vai dar? Pega as mulheres de Davi, pega as mulheres de Davi, as esposas, as concubinas de Davi, e deita-se com elas em um lugar onde todo mundo pode ver. E Absalão era um cara lindo, bonito, e Absalão vai se deitar com as esposas de Davi num lugar público. As pessoas viram, desculpa a expressão, a vergonha que eles estavam fazendo. E aquilo era uma vergonha para Davi.
Agora, por que Aitofel faz isso? Porque lá no coração dele tinha uma amargura. Um dia ele causou um mal para minha família. Não tratou, não perdoou. Deus perdoou Davi, mas ele não perdoou Davi. Ele continuou com aquele coração amargurado. E o resultado disso é quando Absalão vai se revoltar contra Davi. Ele vai tomar o lado de Absalão, vai dar esse tipo de conselho para Absalão, mas ele não aguenta a pressão. E a Bíblia diz que ele vai se enforcar. Ele acaba com a vida dele. No capítulo 10 de Josué, nós encontramos uma história interessante, que eu falo que ela é um caminho, é uma trajetória que acontece na vida de muitas pessoas. 5 reis, esconderijo, prisão e túmulo. Depois você lê a história. A Bíblia diz que esses 5 reis, eles se revoltam pelo fato de os gibeonitas, os gibeões, eles se ajuntam a Josué. Porque eles entendem uma coisa: Josué é muito forte, e eu não vou ficar contra eles. É melhor nos entregarmos, porque senão seremos tomados mesmo. E eles se ajuntam. Só que quando eles se ajuntam, 5 reis, quando olham para aquela situação, eles se revoltam contra isso, e eles vão se levantar contra os gibeonitas. E quando os gibeões, eles olham e vê, os gibeonitas vê que esses 5 reis se levantam contra eles, e nós não temos chance. E o resultado disso foi que Josué os venceu. Interessante que nessa batalha houve chuvas de pedras do céu. Eu fiquei olhando para esse texto, Marco. Eu fiquei pensando assim. Gente, eu vou ler um negócio para vocês que é uma loucura isso aqui. 2 Samuel, capítulo de número... Josué capítulo 10. Eu vou ler um negócio para vocês agora, que eu quero que você preste atenção. Jó 38. A Bíblia diz aqui no versículo 11, do capítulo 10 de Josué: fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Oron, fez o Senhor Deus cair do céu sobre eles grandes pedras. Para pensar nisso. Deus fez cair pedra do céu, atirou pedra, e a pedra só acertou o inimigo, porque Deus é certeiro. Teu inimigo vai cair. Deus está olhando para o Brasil, tem pedra no estoque de Deus. Abra sua Bíblia em Jó capítulo 38, versículo 22. Olha que lindo isso aqui. Jó 38, 22. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros de Saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Deus tem um depósito muito grande, e lá nesse depósito Ele vai enviar o que Ele precisa. Por isso eu falo uma coisa: o Brasil é do Senhor Jesus. Quem reina sobre esta nação é o nosso Deus. Se precisar vir pedrada, vem pedrada, porque Deus não vai errar. Deus cuida do seu povo. Só que presta atenção no texto. A Bíblia diz que esses 5 reis, eles se juntam. Só que eles, quando veem que não tem chance e começam a perder, eles vão entrar numa caverna. E por que eles entraram nessa caverna? Por causa de uma amargura, por causa de uma inveja, por causa de um rancor. Eu não aceito, eu quero ver a destruição dos gibeonitas. Eu não posso aceitar que eles se juntem com Israel, e eles se ajuntam com o propósito de fazer o mal. Aí eles entram numa caverna. Olha o processo de alguém que anda em amargura: caverna, esconderijo, ou seja, esconderijo, prisão e túmulo. Eles entram nesse esconderijo, e quando Josué sabe que eles estão nesse esconderijo, a Bíblia diz que Josué vai lá, os 5 reis, escondidos, lá na caverna. Josué fala assim: peguem pedras e remova essas pedras e tampa a porta dessa caverna. Sabe o que eu quero que você compreenda? Quando você permite a amargura entrar na sua vida, você vai entrar numa caverna, e o inimigo
vai colocar pedra e você não tem saída. Você fica sem saída. E a Bíblia diz, depois você lê o texto, que ficou guardas na porta. E depois de um tempo, Josué falou assim: agora abre a caverna. E abriu a caverna. E aquele lugar que era uma prisão se tornou um túmulo, porque eles são mortos e sepultados ali. Em nome de Jesus, como profeta de Deus, nessa manhã eu digo: não haverá na sua vida, em nome do Senhor, nenhum lugar onde você vai se refugiar na sua amargura, na sua tristeza, no seu rancor. Isso vai se tornar uma caverna e vai se tornar uma prisão e um túmulo. Não! Você está aqui para ser liberto nessa manhã e para celebrar a vida que Deus te dá. Em nome de Jesus. Você percebe que a vida é assim, um processo? Tem gente que começa com uma ideia má, um sentimento ruim, que fica ali virando uma amargura. Ele reúne pessoas para, junto com ele, entrar naquela ideia. E tem gente boba, desculpa a expressão, que vai entrando, como Jerusalém entrou. E aí, vê que não dá mais, porque até os céus estão em favor de Josué. Deus manda vir pedra, Deus parou o sol, a lua e aquela batalha toda. O que eles vão fazer? Muita gente morta, eles vão esconder-se. A amargura faz você ficar refugiado no seu mundinho. Vira uma prisão. Deus quer libertar pessoas de prisões aqui nesta manhã. Mas eu quero falar de coisas boas também. A Bíblia diz que Barsabás não deixou a amargura entrar. Quando eu olho para Atos capítulo 1, versículo 23, nós encontramos uma expressão interessante. A Bíblia diz que morreu Judas, ele se matou. Dos 12 apóstolos, ficou 11. E há uma profecia no livro do Apocalipse, que as bases do lugar do templo estavam os 12 apóstolos. Imagina o status de você ser escolhido como um dos 12 apóstolos de Jesus. Judas se mata, se suicida. E aí a igreja se reúne, os apóstolos se reúnem e vão fazer uma coisa: vamos lançar sortes. E a sorte vai cair sobre um deles. Atos capítulo 1, de número versículo 23. A Bíblia diz que estavam ali José, que era o Barsabás, e o Matias. Imagina você participando dessa reunião. Você pode ser escolhido como um dos 12 apóstolos, Douglas. Um dos 12. Você vai compor aquele que foi embora, se matou. Aí você é o Barsabás ou é o Matias. Agora imagina que você é o Barsabás. Aí está lá, os discípulos vão usar aquela estratégia da sorte ali e tal, e eles vão lançar, e a sorte caiu sobre Matias. E aí você é o Barsabás. O que você faz? Se percebe que uma situação dessa pode entrar uma amargura? Por que não escolheu eu? De repente você se prepara, consagra, ora, e aí de repente o Matias é escolhido no seu lugar. Barsabás podia falar assim: quer saber de uma coisa? Eu vou abrir outra igreja. Eu vou abrir uma outra igreja e levanto 13 apóstolos agora, 15. Não era a sua hora. Só que a Bíblia vai dizer que o Barsabás não faz isso. Ele guarda o coração dele, porque não era fácil, gente. Ele guarda o coração dele, e a Bíblia diz que ele vai fazer o quê? Ele vai servir o Senhor. E lá no capítulo de número 15, versículo 22, é dada uma missão para Barsabás. Porque era alguém que porque não aconteceu como ele queria, ele deixou o coração ficar amargurado. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, no capítulo de número 27 de Atos, a Bíblia diz que ele foi picado por uma víbora. E quando ele é picado por essa víbora, ela ficou grudada na mão dele. Gente, quantas pessoas são picadas por alguma coisa e aquilo fica grudado no seu coração? Está grudado ali, não sai.
E tem gente que vai deixando aquilo, que vai alimentando, ela me correu. E é isso. O que Paulo faz? Paulo pega aquela víbora grudada na mão dele, e ele chacoalha e atira no fogo. O que eu estou chamando você a entender nesta manhã é que um tempo novo e um novo ciclo está começando para a sua vida nesta manhã. Chacoalha isso, tira isso da sua mão, do seu coração, joga no fogo que está neste lugar, no fogo do poder do Espírito Santo. Deus vai queimar esse veneno e te dar vida, meu amado. Para encerrar, eu quero que você compreenda o impacto do perdão. Jesus está na cruz. Tive uma experiência essa semana muito legal. Tenho procurado levantar quase todo dia pela madrugada. Eu tenho tentado fazer isso uma disciplina de vida. E um desses dias o Senhor me fez olhar para o passado. Olhar para esse momento da cruz. Que ali, imaginando. E de repente o Senhor colocou no meu coração: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Duas coisas. Primeira, você pode imaginar o que seria do mundo se Jesus naquela cruz não liberasse perdão? A gente nem estaria aqui. Só que quando Jesus fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz, a Bíblia diz que os céus se enegreceram, o sol deixou de dar a sua claridade, a terra estremeceu, e os sepulcros se abriram, e muitos dos que haviam morrido saíram da sepultura e começaram a andar pela cidade de Jerusalém. O perdão liberta. O perdão vai sacudir os céus, vai sacudir a terra e vai tirar da sepultura, vai abrir, vai trazer ressurreição. Quero convidar você a ficar em pé junto comigo nesta manhã. Por favor, em nome de Jesus. Você ouviu muitas coisas aqui. Talvez é muita informação. Eu fiquei tomando cuidado para não jogar muita coisa. Mas eu quero que você compreenda uma situação. Na vida você vai lidar com muitos problemas. E às vezes eles são inevitáveis. Mas a miséria e a amargura pode ser evitada. Tem gente que entra na miséria, na caverna. Você acha que é fácil viver uma vida na caverna e de repente o inimigo vai lá e tampa a porta da caverna? Aquela caverna que era aparentemente um refúgio se torna uma prisão. E depois da prisão, morte. Aitofel tinha tudo para ser o cara e ser conhecido na Bíblia como o cara, o grande conselheiro de Davi, como Billy Graham. Billy Graham é conselheiro de presidentes. Oh, respeita Estados Unidos. Estados Unidos é uma nação cristã. Os presidentes têm conselheiros como pastores, são conselheiros de presidentes. Billy Graham por muitos anos foi conselheiro de presidentes. Só que era um homem limpo, de um coração limpo, onde Deus repousou sobre este homem muita sabedoria. Imagina quantas decisões difíceis Deus põe sobre a vida de um homem. Nessa manhã, eu preciso orar por você, porque Deus quer que você se vista da vestidura do amor. Amar, amar e amar. Mesmo que aparentemente você vai levar um prejuízo, ame. Ame. Quando falta o amor, a amargura vai entrando e ela vai tomar conta do seu coração de tal forma que você vai se perder. E ela vai te privar de muitas coisas que Deus quer trazer. Por isso eu não posso terminar esse culto sem antes fazer um desafio para mim e para você.
de você vir entregar neste altar aquilo que se tornou uma amargura, um rancor, uma tristeza, alguma coisa que lhe feriu. Talvez uma palavra que você ouviu, talvez de atitude de alguém que lhe feriu. Mas é hora de a gente abrir o coração para Deus e dizer: Deus, cumpre em mim a tua vontade e o teu propósito. Eu não quero permitir que o diabo monte uma fortaleza na minha vida. Eu quero ser livre para fluir no poder de Deus. Posso dizer uma coisa? Essa igreja é uma família. Nós somos uma família. E eu vou confessar algo para você. O que estamos experimentando é uma fagulha de um grande avivamento que está chegando em nossa igreja. E não estou dizendo que nós somos os únicos, não. Tem igrejas, Deus está movendo o Espírito sobre Ribeirão Preto. Mas o bom de tudo é que a gente está fazendo parte de um grande propósito. Agora, eu sinto que existem pessoas aqui que Deus quer colocar em lugar alto. Eu sinto pessoas aqui que estão vivendo perto de uma miséria. E você está achando que o problema é isso, aquilo, outro. Não, não. A gente olha para o braço quebrado e vai consertar, para a perna quebrada e vai consertar. Deus está dizendo para você: olha para o teu coração nesta manhã, você precisa consertar isso. Pedir perdão é dolorido, é quebrantamento, é rendição, dói, mas vai libertar você. Você vai ver que esta mensagem vai mudar a tua história. Por isso que Paulo continua dizendo depois, falou assim: falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando ao Senhor. E tudo que você fizer, Deus quer que você se envolva. E o que você fizer, Deus vai pôr a mão e vai abençoar você. Você vai sair daqui começando um novo tempo na sua casa. Perdoa seu marido, perdoa sua esposa, perdoa seu irmão, perdoa seus pais, perdoa seus filhos, perdoe o teu inimigo, perdoe. Pegue a vestimenta do amor e vista ela. Uma tradução da mensagem diz que essa vestimenta é o básico. Sem ela, a gente não vai fazer diferença em nada. Por isso eu quero orar por você. Enquanto nós cantamos essa canção, eu queria que você: pastor, eu tenho algo que eu quero deixar nesse altar hoje. Eu quero pedir perdão. Se você tem alguém aqui que você quer: pastor, eu quero pedir perdão, você sai do seu lugar e venha. Depois você procura essa pessoa. Se ela não estiver aqui, procure, liga. Se a pessoa escrachar com você, deixa. Faça a tua parte, porque Deus está olhando e está liberando você nesta manhã. Amém? Enquanto cantamos, não demore muito, venha para cá, eu quero orar com você. O nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence o dia. Teu nome é cura, é poderoso, Teu nome é vida. Saia da caverna. destrói cadeias. Saia da caverna antes que o inimigo coloque uma pedra aí. Ouça isso. Saia da caverna antes que o inimigo coloque uma pedra aí, vai ficar pior.